Você já se sentiu travado na hora de falar, mesmo tendo uma boa ideia na cabeça? Já saiu de uma conversa pensando, por que eu falei aquilo? Ou, por que eu não consegui me expressar direito? Se você tem dificuldades em se comunicar com clareza, confiança e naturalidade, seja numa conversa casual, gravando um vídeo ou numa reunião, esse vídeo é para você. Em menos de 10 minutos, você vai entender por que seu cérebro te sabota na hora de falar, como destravar sua fala mesmo começando do zero, e vai aprender 3 técnicas práticas que vão melhorar sua comunicação quase que instantaneamente. Se você quer ser mais ouvido, mais respeitado e mais claro nas suas ideias, fica comigo até o final. Esse vídeo pode mudar completamente a forma como você se expressa. Bora pro vídeo. Sabe aquele momento em que você vai falar e, de repente, sente um aperto no peito, a respiração trava, as palavras somem da sua cabeça e você congela? Isso não é falta de conteúdo, nem timidez. É o seu cérebro entrando em modo de sobrevivência. Quando você se prepara para falar em público, expor uma opinião ou mesmo participar de uma conversa mais tensa, o cérebro interpreta isso como um risco social. E aí entra em ação a amígdala cerebral, a parte responsável por identificar ameaças. Ela assume o controle e aciona os alarmes internos, acelera os batimentos, aumenta o nervosismo e bloqueia sua fala como forma de te proteger do julgamento, da rejeição e da vergonha. Parece exagero, mas para o cérebro, errar ao falar pode ser tão perigoso quanto estar cercado por predadores. A boa notícia é que dá para reprogramar essa resposta. A chave para destravar sua fala está em ensinar o seu cérebro que falar não representa perigo, e sim segurança. Isso começa antes mesmo de abrir a boca. Quando você treina sua comunicação em ambientes seguros, sem pressão, seu cérebro começa a entender que se expressar não traz consequências negativas, e sim resultados positivos. Com repetição, prática consciente e estratégias certas, você começa a criar novas conexões mentais. A fala deixa de ser um território hostil e passa a ser um território familiar. Você não precisa nascer com o dom da oratória. Basta condicionar sua mente a associar o ato de falar com tranquilidade, clareza e controle. A primeira técnica pode parecer simples, mas é extremamente poderosa. Ler em voz alta por apenas 5 minutos por dia. Isso cria algo que a maioria das pessoas nunca teve: familiaridade com a própria voz. Quando você começa a se ouvir, seu cérebro começa a perceber padrões. Onde você trava, onde acelera demais, quais são seus vícios de linguagem. E o mais importante, ele começa a entender que falar em voz alta não é uma ameaça, é um hábito. Essa prática diária, feita sem pressão, em um ambiente seguro, começa a desarmar o sistema de defesa do seu cérebro, criando confiança real na hora de se comunicar com os outros. E tem mais. Quando for falar, seja numa conversa, numa reunião ou até num vídeo, comece com frases curtas e firmes. Isso ajuda seu cérebro a organizar as ideias antes que elas saiam pela boca e evita aquele famoso falar em círculos ou perder o fio da meada. Frases diretas como "tenho 2 pontos importantes aqui" ou "a real é a seguinte" dão a você o controle da conversa logo no início. Isso acalma sua mente, transmite segurança e prende a atenção de quem está ouvindo. É assim que você começa a se posicionar com mais clareza e presença, sem parecer forçado e sem depender da sorte. A segunda técnica começa pelo corpo. Sim, seu corpo fala tanto quanto sua voz. Quando você adota uma postura aberta, ergue o peito, olha para frente e fala mais devagar, você ativa um sistema do seu cérebro que acalma a ansiedade e te coloca no presente. Essa simples mudança de postura, somada a pausas estratégicas, transmite segurança não só para quem te ouve, mas principalmente para você mesmo. A maioria das pessoas se encolhe, fala correndo e acha que precisa despejar tudo de uma vez. Mas o segredo está no contrário: presença, calma e controle. O corpo é seu aliado mais poderoso na hora de se comunicar. Agora, se você quer realmente dominar sua fala, precisa conhecer a técnica do ping-pong. Ela funciona assim: ao invés de despejar um textão de uma vez, você divide o que quer dizer em blocos curtos e faz pausas entre eles, como se jogasse a bola e esperasse ela voltar. Essa pausa não é insegurança, é domínio total da conversa. Ela te dá tempo para pensar, respirar e ainda facilita o entendimento de quem está te ouvindo. É assim que você evita aquela sensação de branco no meio da frase e ainda mantém a atenção do público do início ao fim. Por fim, a famosa regra dos 3. Ela é simples, mas mágica. Organize sua fala sempre em 3 pontos. 3 coisas que você precisa saber. 3 erros que estão te travando. 3 passos para melhorar agora. Nosso cérebro ama padrões curtos e previsíveis. E quando você estrutura sua fala assim, o público acompanha com mais facilidade e lembra muito mais do que foi dito. Além disso, falar em 3 etapas mostra clareza, organização e autoridade. Quer ser ouvido, lembrado e respeitado? Então incorpora essa regra de ouro e veja a diferença na hora.
A terceira técnica talvez seja a mais poderosa de todas. Fale como se estivesse conversando com um amigo. Sabe por quê? Porque quando você tenta parecer formal demais, enche sua fala de palavras difíceis ou termos técnicos. O que era para ser uma conexão, vira um muro entre você e quem te ouve. As pessoas não se conectam com quem tenta impressionar. Elas se conectam com quem fala de forma leve, direta e humana. Quando você adota um tom de conversa natural, você deixa o outro à vontade, prende a atenção dele e transmite confiança sem esforço. Pensa assim: se você consegue explicar uma ideia complexa como se estivesse trocando ideia no intervalo da escola, você domina de verdade o que está dizendo. E o melhor de tudo? A pessoa que está te ouvindo vai entender, vai se interessar e vai lembrar do que você falou. Então esquece aquele estilo robótico de apresentação e para de tentar falar bonito. O verdadeiro impacto acontece quando você fala com clareza, com verdade e com a mesma naturalidade que usaria para contar algo legal para um amigo próximo. Se tem uma coisa que você precisa guardar desse vídeo, é isso. Comunicar bem não é sobre decorar um discurso, usar palavras difíceis ou parecer um orador perfeito. É sobre presença, clareza e ritmo. Quando você aplica as 3 técnicas que aprendeu aqui, a do ping-pong, que te dá tempo para pensar e ajuda o outro a te acompanhar, a regra dos 3, que organiza sua fala e facilita a memorização, e falar como se fosse para um amigo, que cria conexão verdadeira com quem te escuta, a sua comunicação muda de nível. Você começa a ser ouvido, compreendido e lembrado. E mais importante, começa a se sentir confiante cada vez que abre a boca.